Por que os Estados Unidos não enviam um exército para defender a Ucrânia? Essa é uma pergunta muito comum de quem está acompanhando todo o desenrolar dessa guerra. Os Estados Unidos chegaram a condenar as ações da Rússia e todos os bombardeios feitos contra a Ucrânia. Porém, o presidente Joe Biden deixou claro que as forças dos Estados Unidos não vão se envolver na história. Mas por quê? Biden disse em uma entrevista que é uma guerra mundial quando os americanos e a Rússia começam a disparar uns contra os outros. Em outras palavras, a entrada dos Estados Unidos no conflito tem o potencial de travar uma guerra mundial. Os Estados Unidos e a Rússia são os países com as maiores forças armadas do mundo. Eles também detêm os maiores arsenais de armas nucleares. Alguns pontos podem explicar por que os Estados Unidos não declaram uma guerra contra a Rússia. Um dos motivos é a capacidade nuclear da Rússia, com os Estados Unidos temendo consequências de uma escalada global do conflito. Segundo uma pesquisa do Instituto Internacional da Paz de Estocolmo, feita em 2019, os russos possuem mais de 6.000 ogivas nucleares. O arsenal coloca a Rússia como o país com o maior número de armamentos nucleares. Isso significa que se os Estados Unidos e a Rússia entrassem em uma guerra e os dois países acionassem as suas armas nucleares, eles teriam poder para destruir o mundo 11 vezes. Outro motivo dos Estados Unidos não se envolverem na história é o poder que a Rússia tem. O papel do país na economia global e na Europa, inclusive por causa do fornecimento de gás natural. Um dos aspectos levados em consideração pela OTAN é que a Rússia é quem exporta gás natural para a Europa Ocidental. A partir do momento que algum país tentar frear a capacidade russa de exportar gás e petróleo, vai impactar diretamente em países como Alemanha, França e Itália, que dependem do recurso para aquecer lares. Outro ponto é que a Ucrânia não está na OTAN. Membros dizem que reagirão contra qualquer ataque à aliança e que vão seguir enviando armas para o país invadido, sem envolvimento direto no confronto. Apesar de a Ucrânia não ser um membro da OTAN, ela é considerada um país parceiro e em algum momento pode vir a fazer parte. Mas a Rússia é contra essa entrada. Esses 3 pontos explicam por que os Estados Unidos não enviam um exército para defender a Ucrânia da Rússia. Uai, seu app de vídeos curtos.